Variação linguística. Nessa aula, você aprenderá sobre o fenômeno da variação linguística ou teoria variacionista, defendida por Labov, em que o linguista apresenta, por meio de seus estudos e experimentos, que a língua sofre variações ao longo do tempo. Nesse sentido, serão demonstrados os tipos de variações e a diferença entre variação e mudança linguística. Olá, aluno unifaciar! Seja bem-vindo à aula sobre variação linguística, cujo objetivo é apresentar as transformações do sistema linguístico e as mudanças que ocorrem na língua. Nesse sentido, você estudará acerca da teoria variacionista de Labov por meio das variações linguísticas, também chamadas de agentes internos, e não linguísticos, também chamados de agentes externos, que atuam como variáveis no uso da língua. Bons estudos! Vou trazer um pensamento de Mollica. Ao estudar a língua em uso numa comunidade, defrontamos-nos com a realidade da variação. Os membros da comunidade são falantes, homens e mulheres, de idades diferentes, pertencentes a estratos socioeconômicos distintos, desenvolvendo atividades variadas, e é natural que essas diferenças, identificadas como sociais ou externas, atuem na forma de cada um expressar-se. A abordagem dessa aula é sobre o fenômeno da variação linguística ou teoria variacionista, defendida por Labov, em que o linguista apresenta, por meio de seus estudos e experimentos, que a língua sofre variações ao longo do tempo. Nesse sentido, serão demonstrados os tipos de variações e a diferença entre a variação e mudança linguística. Então, aqui eu trouxe o pensamento que eu acabei de falar para vocês. Vamos falar então sobre a teoria variacionista. Quando se fala em variação linguística, a referência é William Labov, linguista americano, considerado o pai da sociolinguística, foi pioneiro na pesquisa sobre o uso da fala em contextos sociais. O linguista defende que a variação da língua é natural e necessária para o seu funcionamento. A variação linguística é um fenômeno universal e pressupõe a existência de formas linguísticas alternativas, denominadas variantes, segundo Mollica. Esta, por sua vez, pode ser classificada como variável, dependente ou independente. O que é a variável? Variável é um fenômeno de variação e grupo de fatores, isto é, parâmetros reguladores dos fenômenos variáveis, condicionando positiva ou negativamente o emprego de formas variantes que podem permanecer estáveis nos sistemas durante um período curto ou longo, ou ainda podem sofrer mudança quando uma das formas desaparece. Essa variável seria a própria fala, a própria língua, que em algum momento ela pode desaparecer e ela também pode sofrer transformações, tá? Então, o que vem a ser a teoria variacionista? Resumidamente, eu coloquei aqui uma imagem do que é a teoria variacionista. Ela se divide em variação linguística ou interna, cujos elementos são internos, e não linguística. Dentro da linguística, nós temos a variação lexical, fonológica, morfológica e sintática e a discursiva. E na variação não linguística, nós temos a variável regional, social e estilística. Tá? Mollica fala que a variação linguística é uma das características universais das línguas naturais que convive com forças de estabilidade, porque os usos são controlados por variáveis estruturais e sociais. Eles podem ser agentes internos e externos ao sistema linguístico. Sistema linguístico é aquilo que todos nós conhecemos, que são as regras que regem a nossa língua. O uso da língua, digamos, da língua portuguesa é regido pela gramática. Então, esse é o sistema que nós temos, o sistema linguístico. Então, a Mollica ainda defende que a unidade da língua é estruturada de acordo com as propriedades sistêmicas das línguas e se implementa porque é contextualizada com regularidade. E a teoria de Labov ela ganhou espaço privilegiando por conta de estudos,
por conta de estudos sobre os falares dos negros dos Estados Unidos e seus diversos estilos. Então ele fez um estudo com esses negros e viu que eles tinham estilos diferentes de falar. Não falavam igual as pessoas brancas, então eles falavam de um jeito diferente. Ele fez esse estudo e ele obteve muitas informações através desse estudo que pode contribuir para o que nós entendemos hoje sobre sociolinguística e sobre a evolução da fala e as mudanças da fala também. Então, a partir desse estudo que ele fez, evoluíram e deram início ao desenvolvimento das metodologias quantitativa e qualitativa. Então, vai ser sob a perspectiva do estudo de Labov, da teoria de Labov, que eu vou apresentar algumas variáveis linguísticas para vocês, que também elas se chamam de agentes internos, que é a linguística, chamada de agentes internos, e a não linguística, que é chamada de agentes, também conhecida como agentes externos. Então o que viria a ser estas variáveis linguísticas? Vamos aprender um pouco disso. A variação linguística é aquela em que se verificam as alterações ocorridas dentro da língua, ou seja, você analisa os seguintes níveis gramaticais em relação a um texto, em relação à gramática. Você vai analisar o léxico, o fonológico, o morfológico, o sintático e a variável discursiva, tá? Então, o que viria a ser a variável lexical? Em língua portuguesa, os fonemas representam os sons emitidos ao pronunciar as palavras. E essas, por sua vez, podem ter mais de uma pronúncia. Logo, isso constitui como uma variável linguística. E quando se fala em variação linguística, os exemplos, que costumam vir à mente, geralmente estão relacionados ao vocábulo, ou vocabulário, que é o léxico que nós chamamos. O vocabulário é léxico. Então, quando a gente pensa em variação linguística, a gente sempre pensa que é alguma variação no vocabulário. E quase sempre está associado à variação regional. Por isso, nessa variável, você percebe que temos sempre duas ou mais variantes para cada palavra. Veja os exemplos que eu trouxe aqui. Então, essa aqui é a variação lexical. Duas formas de falar a mesma palavra. Então, são duas variantes. Abóbora, também conhecida como gerimum, bergamota ou vergamota, também conhecida como tangerina em alguma região, mimosa em outra região, ou até mesmo na mesma região chama também de mimosa, tangerina e bergamota. Mandioca, que também é conhecida como aipim ou como macaxeira, pão francês, pão de trigo, cacetinho, que no Rio Grande do Sul eles chamam o pão francês de cacetinho, banheiro, toalete ou WC, coisa, quem que nunca falou coisa ou troço, trem, assim, acredito que sejam os mineiros que falam esse trem, então se refere a coisa. Estojo, uns falam estojo, outros falam penal, uns falam pipa, outros falam papagaio, e alguma região fala pandorga, tá? Então isso se refere à variação lexical, que nada mais é que uma variação no vocabulário, tá? Vamos agora à variação fonológica. Sob a perspectiva da teoria variacionista, é possível apresentar dois aspectos dos subsistemas fonológicos das línguas naturais. O primeiro mostra que os agentes internos e externos, ou seja, as variantes, se alternam entre si num contexto linguístico. O segundo aspecto discute o tipo de influência que um contexto fonético-fonológico pode ter em variáveis que se situam tanto no nível fonológico como também em outros níveis do sistema. Isso quem disse foi Molica. Então agora eu vou trazer um quadro aqui para vocês entenderem como é a variável fonológica. Veja que é em sentido da pronúncia da pessoa. Então, dentro da variação fonológica, existem alguns tipos. Para cada variável tem um gênero que você vai utilizar, tá? Despalatização. Tá difícil de falar essa palavra. Despalatalização, isso. Então, essa palavra que eu acabei de falar para vocês é a troca do LH pelo I nas palavras. Então, provavelmente você já ouviu alguém falar
véia, mulher, folha, paia, trabalho. Então, essa é a despalatalização, tá? Ou seja, é uma variável fonológica que a pessoa tem uma variável fonológica. Quando você fizer uma análise, a pessoa está falando desse jeito. Qual que é a variável que está acontecendo ali? É a variável fonológica, porque a sociolinguística ela vai explicar esses fenômenos de mudança ou alteração na língua, tendo como ponto de partida a língua padrão, vamos dizer assim. Nós não estamos estudando a língua padrão, mas nós estamos estudando variações da língua padrão, tá? Então, cada variação ela vai ter um nome, ela vai ter uma classificação e dentro da classificação existe outra classificação, como você está vendo aqui na variável fonológica. Então, dentro da fonológica nós temos a síncope, que é uma supressão de segmento sonoro no interior da palavra, ou seja, relâmpago ou relâmpago. Relâmpago é a palavra, certo? Mas tem gente que fala relâmpago. Fósforo, em vez de falar fósforo, a pessoa fala fósforo. E ao invés de falar abóbora, a pessoa fala abóbora. Ao invés de a pessoa falar árvore, ela fala arve. Umas falam, em vez de falar fígado, falam figo. Então, perceba que é essa mudança fonológica. Monotongação é uma transformação, redução de um ditongo em uma vogal. Lembrando que ditongo é o encontro de duas vogais, tá? Uma vogal e uma semivogal. Então, aqui transforma ou reduz um ditongo em uma vogal. Então, aqui você vê que a palavra é pouco, mas some a vogal. Fica muitas pessoas falam pouco. Falam roupa, falam cenoura, manteiga, beijo, brasileiro, caixa, baixo. Omite completamente, ou seja, suprime a vogal. Outra classificação é alçamento das vogais médias pré-tônicas. Meu Deus, o que é isso? Elevação das vogais pré-tônicas. Lembrando que tônica é a vogal forte, tá? Ela pode vir seguida ou não de acento gráfico, eu quero dizer. Então, elevação das vogais pré-tônicas por influência de uma vogal em sílaba subsequente. Ou seja, aqui a palavra é menino, então ficou menino, tá? Porque a palavra tônica aqui é menino. Então, o ni que é a tônica aqui. E a subsequente, que vem depois, é no, menino. Então, ficou menino. Então, não, a palavra a sílaba tônica nem tem mais. Menino. Não fica menino. Coruja. Peru vira peru. Tesoura vira tesoura. Sobrinho vira sobrinho. Essa é a variação fonológica. Epêntese vocálica, emissão de uma vogal entre consoantes. Não é que a pessoa vai escrever desse jeito que eu coloquei aqui. É a questão da pronúncia fonológica, a questão, tudo que eu estou falando aqui é em relação à pronúncia, né, em relação à fonologia. Obter, não fala o B mudo, obter. Pneu, fala pneu ou pneu. Você ouve claramente a vogal e a consoante, não fica pneu. Advogado ou advogado, ao invés de advogado. Ritmo, em vez de ritmo. E a última classificação dentro da variável fonológica é o rotacismo, que é a troca da consoante L pela consoante R. Ao invés de falar planta, fala pranta. Flamengo vira framengo. Problema, esse é muito comum, porque as pessoas podem variar entre problema, ou problema, enfim. Bicicleta, então, tudo isso entra dentro da variável fonológica. Isso é interessante estudar, porque a gente vê isso no dia a dia, todo dia, certo? Então, agora vamos à variável morfológica. Morfologia diz respeito à formação da palavra. Tá? Fonologia é o som. Morfologia é a formação da palavra. Então, esse tipo de variável é difícil atribuir porque os fenômenos linguísticos, no que diz respeito à gramática, estão interrelacionados. Por exemplo, está relacionado morfologia com sintaxe. Então, você pode ver, às vezes, em algum lugar escrito variável, morfológica. É a mistura de
morfologia com fonologia, ou morfossintaxe, ou sintaxe. É a mistura da morfologia com a sintaxe. Então, é difícil de atribuir essa variável morfológica justamente porque os elementos estão sempre relacionados, tá? E, então, desse modo, a morfologia e a sintaxe influenciam o surgimento de uma outra manifestação da variável devido à estreita ligação dos fatores morfológicos com os sintáticos. Então, eu trouxe esse quadro aqui para vocês verem os exemplos da variável morfológica. É bem simples, então. Ao invés da pessoa falar cantando, ela fala cantando. Correndo é correndo. Ah, eu tô correndo hoje. Sorrindo, ao invés de sorrindo. Eu vou andar. Hoje eu vou andar. Eu não vou andar. Hoje eu vou andar. E isso é muito comum na linguagem coloquial, certo? Vender. Ah, hoje eu vou vender. Vender. Tu andas. Tu anda. Então, não tem a conjugação correta dos verbos. Homem, eu vi um homem na rua. Eu não vi um homem, eu vi um homem. Hoje eu voltei de viagem. Então nunca é eu voltei de viagem, eu voltei de viagem. Hoje nós andamos muito. Andamos, não andamos. Nós vendemos muito. Vendemos. Nós partimos hoje. Nós partimos. Lápis. Lápis eu nunca ouvi, na verdade, né? Mas é um exemplo que eu encontrei nas minhas referências. Tá? Então, acho que deu para vocês entenderem a variável morfológica com esses exemplos, certo? Então, agora vamos à variável sintática. Ela pode ocorrer, na verdade, ela ocorre com construções relativas, por exemplo, o filme a que me referi é muito bom, ou o filme que me referi é muito bom, ou o filme que me referi a ele é muito bom. E também na posição de algum pronome, do pronome oblíquo. Eu vi-o no cinema, ou eu o vi no cinema, tá? Vamos agora aqui, que eu trouxe esses exemplos aqui, da variável sintática, como ela ocorre. Vamos agora à variável discursiva, como ela pode ocorrer. Ela é simples, na verdade, porque você só precisa lembrar da conjunção e dos advérbios, porque a variável discursiva está ligada aos conectivos ou conectores quando você produz um texto e você precisa de alguns conectivos para ligar as sentenças. Então, a variação discursiva ela vai além do texto, ou seja, ela abarca aspectos semânticos, pragmáticos, ou seja, isso tudo diz respeito à significação e o contexto situacional. Então, nesse sentido, nós podemos relacionar a função dos conectores, como as conjunções. Eu coloquei algumas aqui, o e, o mas, o porquê, o portanto, o entretanto, contanto, enfim. E dos advérbios, aí, assim, afinal, então, consequentemente, quanto a, por outro lado, mas tem uma lista maior que isso, certo? Existem alguns marcadores discursivos também que nós usamos, que, por exemplo, eu quero dizer, digamos assim, isto é. Então, aqui, isso aqui caracteriza a variável discursiva, tá? Por exemplo, aí a professora falou. Então, aí está ligando a frase. Daí ela me falou. Daí é também uma variável discursiva. Então, eu disse. Então, essas três formas, aí, daí, então, é um jeito de elaborar um discurso em que você pode prosseguir a sua sentença usando essas palavras como conectivos. Aí, daí, não sei se você já encontrou, mas tem pessoas que falam muito daí, 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 e aí, da mesma forma que tem muitas pessoas que usam o tipo assim. Tipo assim, para dar continuidade ao que ela está falando. Então, tipo assim isso, tipo assim aquilo. E, na verdade, essa repetição acaba sendo um pouco irritante, porque é interessante que você varie no teu diálogo as palavras, certo? Então, vamos às variáveis não linguísticas agora. Nós estudamos todas as linguísticas que são internas, tá? Internas à língua, ou seja, dizem respeito à gramática, ao gênero textual, as variáveis linguísticas. As variáveis não linguísticas não dizem respeito a texto
Então, elas podem ser uma variável regional, a variável social e a variável estilística. Ou seja, a variável social, ela pode acontecer de 4 formas. Variável de escolaridade, socioeconômica, sexo, gênero, faixa etária. Tá? Então, vamos ver cada uma delas. Conhecidas como variáveis externas, ou agentes externos, ou ainda não linguísticas, estas são apresentadas pelos marcadores regionais em comunidades facilmente identificadas geograficamente e por meio dos indicadores sociais, segundo Molica. Tá? Então, vou continuar aqui. Os indicadores sociais da variável não linguística são muitos, porém podemos destacar que alguns indicadores dessa variável não linguística, exclusão e inclusão, estabilidade, mobilidade social, origem social, renda, acesso, bens materiais e culturais, são alguns deles, assim como o tipo de ocupação, grau de inserção em redes sociais, entre outros. Por quê? Esses fatores são externos à língua, mas eles são causadores de mudança, de variações na língua, porque dependendo do seu grau de escolaridade, a sua fala vai ser melhor, ou vai ser mais valorizada, ou vai ser estigmatizada, porque, vamos dizer assim, alguém que não tem escolaridade não fala corretamente, certo? É esse estigma que se tem. Então, desse modo, esse tipo de variação ela pode ser classificada como regional, ou geográfica, social ou estilística. Então, vamos à variação regional. A variação regional ou geográfica, ela também é chamada de diatópica, ela nos permite identificar a origem de uma pessoa. Então, essa variação variável regional, geográfica ou diatópica, é aquela que você ouve a pessoa falar e reconhece. Esse aqui é gaúcho. Esse é carioca. Esse aqui é baiano, ou esse aqui é mineiro. Então, é a variável que faz você reconhecer exatamente de onde a pessoa é, só pelo modo dela falar. Então, essa variação pode ainda ser estudada em diferentes espaços geográficos. Então, por exemplo, você pode fazer uma análise entre 2 países, 2 regiões do mesmo país. Por exemplo, vou analisar a fala dos falantes da região sul e da região norte. De 2 estados da mesma região, vou analisar 2 cidades do mesmo estado, 2 bairros na mesma cidade. Então, bem como você também pode analisar a variação da fala, da comunicação entre zonas urbanas e rurais. É sempre uma comparação, tem que ser sempre em pares, tá? A variação social, ela também chamada de diastrática, ela reflete diferentes características sociais dos falantes. Ou seja, o que vai influenciar na fala da pessoa, se vai ser melhor ou pior, ou mais evoluída ou não. Você vai analisar por aspectos condicionadores sociais, que nós chamamos, tá? E quais são esses condicionadores? É a variável de escolaridade, a variável de socioeconômica, a variável sexo e gênero e a variável faixa etária, tá? Então, como é que a gente faz uma análise com a variável de escolaridade? A partir dessa análise, o que você vai supor? Diante dos estudos de Labov, o que é possível supor? Que falantes altamente escolarizados dificilmente produzirão formas como nós vai ou a gente vamos, que são típicas de falantes com pouco ou não escolarizados. Então, isso é um estudo, tá? Então, a partir disso, a sociolinguística pode fazer uma análise pegando falantes escolarizados, pouco escolarizados, muito escolarizados, e tirar essa conclusão, tá? Então, nessa variável externa também, a socioeconômica, o condicionador, vai avaliar a questão do grupo social economicamente, financeiramente melhor, por exemplo, né? Se tem uma criança que está numa família que tem uma condição financeira melhor, lógico que ela vai ter um padrão de língua um pouco melhor, ou bem melhor. Diferentemente daquela família que é um pouco mais humilde, que não tem condições de deixar seu filho na escola, ou frequenta uma escola pública, enfim, não estou
criticando ensino ou educação dada na escola pública, até porque tem escolas que são muito boas, certo? E também isso vai também do aluno querer aprender e se esforçar para que isso ocorra. Mas ainda, voltando aqui para a sociolinguística, essa questão da socioeconômica é uma coisa que influencia na fala também, tá? É um fator externo que influencia na variação da língua, tá? Então, os resultados apontaram que um grupo social menos privilegiado favorece o uso de variantes não padrão da língua. Então, uma pessoa que não tem condições financeiras favoráveis, ela não vai usar tanto a língua padrão quanto uma que tem escolaridade, tem condições de frequentar uma boa escola ou uma boa faculdade, ou vai utilizar mais o padrão da norma culta. Tá. Então, vamos usar a variável de gênero e sexo. O que o estudo de Labov mostra? Assim, ele mostra que as mulheres elas têm uma propensão de valorizar mais a língua padrão e de seguir essas regras também da língua. O estudo de Labov também mostra que nos lugares, nos países ou nas regiões onde a mulher ela não tem uma participação ativa ou por causa de algum regime do próprio país, ela normalmente cede com mais facilidade às regras daquele país, da dominância, da cultura dominante. Já onde as mulheres são mais ativas, elas já não apresentam tanta obediência quanto às normas da cultura dominante e, consequentemente, da língua padrão também. Tá? A faixa etária a gente pode estudar como mudança de linguística, porque, apesar de ser caracterizada como variável também, ela pode ser estudada como mudança linguística, porque a variável que ocorre também ocorre por causa de idade. Existe um estudo que, conforme a idade, até tal ponto você adquire um vocabulário, depois disso você repete o vocabulário, enfim. Um estudo pode ser estudado sem que leve em conta a correlação entre o indivíduo e comunidade, e entre esse fator e os demais condicionadores sociais. Então, é como se fosse uma coisa isolada. Para que a pessoa tenha mudança na fala, mesmo que ela não esteja inserida numa sociedade, o desenvolvimento da fala dela vai ser diferente, tá? Então, é importante levar em conta que, para fins de análise dos agentes externos, os níveis de escolaridade, o socioeconômico e gênero e sexo não devem ser considerados isoladamente e podem explicar, entre outras coisas, o fato de um dialeto se enquadrar em maior ou menor grau entre as variedades cultas. Então, por falar em dialeto, nós vamos a esse assunto agora. Vamos voltar aqui que eu ainda não falei da última variação. A última variação aqui que eu coloquei, a última variável é a estilística, ela tem mais a ver com como a gente se comporta quando a gente está com uma pessoa no grupo da família ou do amigo, e como a gente fala diferente quando está no emprego, no trabalho, na chefia, com alguém que a gente não conhece. Nesse sentido que a variável estilística ou diafásica, ela faz análise das variáveis na língua. Então, essa variável, ela analisa as diferentes formas que uma pessoa fala quando está em casa, com a família, no trabalho, com os amigos, na escola. Ou seja, ela estuda os diversos papéis sociais que desenvolvem diariamente nas interações sociais. Tá? Então, dentro do que foi apresentado até aqui, ressalta-se que, independente do tipo de variação, esta é contínua e não é possível estabelecer limites para que ela ocorra, uma vez que identificados fenômenos variáveis pressupõem que existem pelo menos duas possibilidades de representação para os membros de uma comunidade de fala, como eu mostrei ali no início. Por exemplo, tem duas possibilidades de falar abóbora ou girimum, por exemplo. No entanto, a escolha por uma delas não é aleatória, pois está relacionada a variáveis linguísticas e extralinguísticas, que é o que eu acabei de falar.
Não é uma questão de escolha, é uma questão de variável regional, ou variável social, ou variável estilística. Tá? Então, agora eu vou falar um pouco do dialeto. Porque você tem que saber a diferença. Porque, assim, você pode estar pensando, de repente, pode estar com dúvida, pode até estar se perguntando se as diferenças de pronúncia no mesmo país, por exemplo, no Brasil, as várias formas de falar o português, se são evidências de variação ou de variável linguística. Eu falo que não. Então, ela é o quê? É um simples fenômeno de diferenças na pronúncia. Chamamos também de diferenças dialetais. Contudo, sob o rótulo de variação linguística e podendo ser interpretada também como variação linguística. Tá? Então, o dialeto, tem que falar um pouco do Ferdinand Saussure, que foi o pai da linguística, e ele era da escola estruturalista, e com ele a escola alcançou grandes avanços nos estudos linguísticos, com ênfase no descritivismo. No entanto, outros estudiosos não estavam de acordo com as ideias estruturalistas, ou seja, do Saussure. Por isso surgiu a dialetologia, que é uma corrente que se opunha às ideias dos sociolinguistas estruturalistas. E, na Europa, buscava-se, em seus estudos, o levantamento de características da fala de comunidades isoladas e remotas. Então, tem uma observação da Mollica também em relação a esse assunto, em que ela diz que a tradição dialetológica ela discretizou consideravelmente os padrões sociolinguísticos, distinguindo de forma rígida variedades como padrão culto, padrão popular e falar regional. Trocando em miúdos, significa que o dialeto divide um todo em partes, o que descaracteriza os padrões da sociolinguística. A autora ainda afirma que o grau de isolamento geográfico e social concorre para a gama de traços que definem uma estratificação descontínua, assim como as relações sociais e o grau de relação do falante ao meio. Tá? Então, o dialeto veio para mudar o que os sociolinguistas acreditavam. Então, agora vamos a mudanças linguísticas. Nós estudamos agora há pouco as variações linguísticas, mas nós temos as mudanças linguísticas. Então, agora que você conheceu as variáveis linguísticas, é hora de compreender como ocorrem as mudanças linguísticas que não podem ser confundidas com o dialeto, tampouco com a variação linguística. Fique atento. Segundo Coelho, a diferença entre a variação e mudança linguística está em que a primeira, ou seja, a variação, ela implica duas ou mais formas que concorrem para expressar o mesmo significado, certo? Mesmo referencial, ou seja, duas formas para dizer abóbora, duas formas para dizer pipa, papagaio, duas formas para expressar um significado. Enquanto a segunda, que é a mudança linguística, ela implica no processo de substituição gradual de uma forma pela outra. É a mudança linguística. Então, essa mudança que eu falei um pouco sobre a mudança por idade, aquela hora. Então, aqui eu trouxe essa figura para dizer para vocês, para mostrar para vocês como que ocorre a mudança em função da idade, segundo Mollica. Tá? Então, a aquisição da língua ela se estabiliza na puberdade, ou seja, o processo de aquisição de linguagem se encerra mais ou menos no começo da puberdade e a partir daí fica estável. Então, a criança ela adquire a língua com os pais que estão ali constantemente falando e ela ouve aquilo repetidamente e ela começa a reproduzir aquilo. Então, um dos estudos diz que na puberdade para de adquirir língua, por exemplo. Já adquiriu um vocabulário extenso, vamos dizer assim, e se estabiliza. Tá? O outro pensamento aqui é que a gramática sem mudança significativa, ou seja, a gramática do indivíduo não pode sofrer mudanças significativas porque o acesso aos dispositivos cognitivos que possibilitam a sua manipulação fica bloqueado. Quaisquer eventuais mudanças seriam apenas esporádicas, ou seja, troca uma palavra por outra. É a mudança, no caso, troca uma pronúncia por uma palavra, certo? Então, vamos ver aqui.
mudança em função de escolaridade. Mudança em função da escolaridade, a gente vê que a escola tem um papel muito, muito importante. Então, é um fator, ela é uma causa que gera mudança na língua. Por quê? Tanto na fala como na escrita. Porque o papel da escola acaba sendo prestigiar e incutir nos alunos a língua padrão, ou seja, a norma culta da gramática. Então, por isso que as crianças, ou elas adquirem esse vocabulário, digamos que mais polido, por conta da escola, porque é o que a escola ensina. Então, a Molica e Braga, elas pontuam que, veículo de familiarização com a literatura nacional, a escola incute gostos, normas, padrões estéticos e morais em face da conformidade de dizer e escrever. Compreende-se nesse contexto a influência da variável nível de escolaridade ou escolarização ou escolaridade, como correlata aos mecanismos de promoção ou resistência à mudança. Ou seja, como a escola tem a função de ensinar a língua padrão, subentende-se que outras formas elas vão enfrentar algum tipo de resistência, como aquela forma de variação regional, por exemplo, que já tem uma forma específica de falar, uma variação socioeconômica que vem de, eu vim lá de uma condição muito, muito humilde, morava numa comunidade e tinha determinado tipo de fala. Então, tudo isso acaba sendo visto com resistência por conta da norma culta que é ensinada já na própria escola. Então, o que é possível abstrair dessa citação acima, que é da citação que eu acabei de falar para vocês? É que a linguagem que foge da norma padrão não é prestigiada. Ou seja, o falar coloquial ou regional, por assim dizer, não traz status, nem tampouco forma indivíduos que contribuem econômica, social e culturalmente. Além disso, podemos dizer que quando uma pessoa não utiliza a linguagem padrão, ela é estigmatizada e marginalizada. Isto é, sofre discriminação pelo seu modo de falar e ela se atribui um status de inferioridade diante da comunidade falante da norma culta. Então, contudo, cabe à escola ensinar as normas do bem falar, especialmente escrever, mas, para fins de análise da evolução da língua, consideram-se as mudanças ocorridas na linguagem utilizada no dia a dia. Desse modo, do ponto de vista linguístico, o coloquial, o regional, a gíria, são exemplos de linguagem que têm o seu valor e contribuição e acabam por se tornar a língua de prestígio para os estudos linguísticos. Somente para os estudos linguísticos, veja bem. Língua de prestígio no momento é a língua padrão. Para os linguísticos, a gíria, o regional, enfim, tudo isso é a língua de prestígio para o estudo da linguística. A norma culta tem o seu valor, eu não estou dizendo que não tem, ela tem o seu valor, no sentido que estabelece regras para o bom uso da língua oral e escrita, mas outras formas de linguagem não devem ser desvalorizadas em detrimento desta. Então, aqui, tarefas do sociolinguista. Diante de tudo isso que você aprendeu, eu trouxe aqui algumas tarefas que o sociolinguista deve realizar. Tá? Investigar, diagnosticar, prever. Então, ele vai investigar o quê? Ele vai investigar o grau de estabilidade ou mutabilidade da variação. Ele vai diagnosticar as variáveis que têm efeito positivo ou negativo sobre a emergência dos usos linguísticos alternativos e ele vai prever seu comportamento o comportamento regular e sistemático. Tá? Então, aluno unifaciar, chegamos ao fim de mais uma aula, em que você aprendeu as variações e mudanças que podem ocorrer na língua, bem como os estudos da teoria de Labov a respeito do uso da língua em contextos sociais. Desejo a vocês bons estudos. Obrigada por assistir essa aula. Leia o texto base, pois o questionário foi elaborado em função dele. Agradeço por acompanhar até aqui e desejo a vocês bons estudos.